Boa noite, pessoal. Tudo bom? Cá estamos nós para nossa live semanal. Na realidade, a live de hoje é uma edição extra, porque como nós tivemos muitas perguntas direcionadas aos pacientes com psoríase, nós convidamos a doutora Jaqueline Barbosa para estar conosco hoje para responder as questões. Na quinta-feira, nós teremos novamente a nossa live de quinta, que é o dia que nós determinamos. Está aqui a doutora Jaqueline. Então, nós convidamos a doutora Jaqueline, já vou colocá-la aqui conosco. Não consegui, peraí. Cá está, entrando. Para responder as dúvidas de vocês. Como vocês sabem, a gente teve primeiro 2 dermatologistas, depois nós tivemos uma psicóloga, tivemos semana passada um infectologista e hoje, novamente, temos uma dermatologista, a doutora Jaqueline. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, tudo bom com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, todo mundo em casa, né? Tudo bem. Vou te apresentar. Então, a doutora Jaqueline, ela é uma colaboradora nossa também há alguns anos. Já fizemos eventos. Ela mora em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é dermatologista, professora da Faculdade de Medicina da Unisc, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul, onde a doutora faz mestrado em promoção de saúde. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conosco. Eu que agradeço o convite, estou bem empolgada para conversar com todo mundo, vai ser bem divertida essa conversa. Ai, que bom. Para iniciar, doutora Jaqueline, nós temos assim uma série de perguntas que ficaram por responder ou que foram encaminhadas ao longo das semanas que nós temos feito as nossas lives, que eu creio que vai ser um projeto que nós vamos seguir, né? Que graças a Deus está tendo bastante êxito. E o primeiro deles é a questão se os pacientes com psoríase são do grupo de risco. O que tu pode falar para nós sobre essa questão? Excelente pergunta, sim. Gente, todos estamos aprendendo coronavírus junto com a pandemia. Junto, quer dizer, ao mesmo tempo em que a pandemia está acontecendo, todos os médicos, a ciência mundial está aprendendo junto, porque não se conhecia este vírus específico, Covid-19. Então, muita coisa que talvez eu diga hoje não seja verdadeira daqui a 30 dias, né? Porque o conhecimento está sendo construído. Por que isso é importante? Porque até este momento nós não temos indicadores que mostram que pacientes que têm psoríase sejam do grupo de risco. Então, se você tem psoríase, você não precisa se preocupar por hora de que você faz parte do grupo de risco. Quem faz parte do grupo de risco? Pacientes que têm doenças crônicas como asma, diabetes, câncer. Então, psoríase não entraria neste momento, neste grupo. Pacientes maiores de 60 anos e quem já teve câncer, né? Câncer, assim, esses estão no grupo de risco. Mas, por hora, paciente, mesmo usando medicamentos específicos, com exceção da ciclosporina, não estão em grupo de risco, graças a Deus. Pode falar um pouco dessa medicação, com exceção da... É assim, a ciclosporina é um medicamento que se usa para psoríase, mas especificamente para psoríase muito grave e agudamente. Quer dizer, a pessoa não tinha psoríase ou tinha quase nada de lesão de pele há uma semana e, de repente, pluf, explodiu e ela está com 70% do corpo tomado de psoríase. E aí a gente pode iniciar essa medicação nesses casos, mas a ciclosporina é um medicamento muito imunossupressor, então ele não traz risco só do Covid-19, mas também de outras infecções. E, óbvio, é uma medicação que a gente prescreve, ela é segura, mas a gente controla com vários exames e aí avaliando o paciente para várias situações. Mas paciente que está usando acitretina, metotrexato até 20 miligramas ou os imunobiológicos, por hora não se vê risco aumentado. Uma seguidora que nossa está perguntando se a ciclosporina em forma de colírio também é a mesma questão? Não, tem que ser ciclosporina oral ou injetável, né? Que aí injetável a gente não usa na dermatologia, que daí é alta dose. E essa questão de colírio? Não aumenta a imunossupressão sistêmica, né? Não tem a capacidade de fazer todo o organismo responder a essa medicação. E quem utiliza os biológicos deveriam ter um cuidado maior ou talvez... Então, como eu disse, né? Muita coisa, infelizmente, a gente ainda não tem uma resposta final, né? Ainda não é uma resposta estanque, tá tudo mudando. O que a gente vê é que alguns biológicos podem
Não é que com certeza, tá, gente? Porque, de novo, a gente tá aprendendo. Parece que alguns biológicos podem até ser fator de defesa, de proteção para o coronavírus. Alguns específicos. Mas é tudo muito dúbio ainda, a gente ainda não tem certeza, né? Tudo tá mudando. Mas os pacientes que estão usando imunobiológico, por hora, a orientação que se tem é de se manter a medicação, a menos que a pessoa pegue Covid-19. Se a pessoa infectou-se, né? Aí a gente deve suspender as medicações, todas as medicações de uso crônico para psoríase. Porque não se tem estudo, porque ainda não se tem um N, né? Um número de pacientes suficiente que se possa ver para poder dizer algo. Mas uma pergunta, se eu sou paciente de psoríase e detecto, pelo menos, que eu estou com sintomas, porque o problema é que a gente também não tem quase testes para saber se a gente está efetivamente ou não com a Covid, correto? Ou com o Covid, o vírus, né? Não, só vai suspender teu tratamento conversando com o teu médico, dermatologista ou reumatologista, tá, gente? Isso é bem importante. Esse é o momento que o teu médico vai te ajudar, porque ele conhece a tua história. Então, vou dizer do meu exemplo. Tem paciente que eu tive que começar biológico agora. É o ideal? Talvez não. Mas seguinte, o paciente está sofrendo muito. Quer dizer, cada paciente tem uma diferença, a sua particularidade, e é por isso que a gente vai no médico, porque a medicina ela é feita por paciente, né? Ela não é feita assim a granel, né? Então, é importante conversar com o seu próprio médico. Se você tem um diagnóstico confirmado de Covid-19, talvez o ideal seja suspender a medicação. Mas, de novo, quem vai decidir isso junto contigo é o teu médico. Não é você sozinho ou não é ele sozinho. Tudo é compartilhado hoje em dia na medicina, né? Nós não somos os donos da verdade. E por isso que é bem importante ter a opinião do paciente nos tratamentos. Então, só se você tiver o diagnóstico confirmado. Ah, mas eu tô com um resfriadinho e não é confirmado Covid-19, vai manter o teu tratamento. Creio que mais que nunca, né, Jaqueline? A gente está vendo que a medicina, assim como outras ciências, é uma evolução e a gente está aprendendo, né? Exato. Essa pandemia está nos trazendo algumas certezas das nossas dúvidas, né? Nunca se sabe o suficiente, ninguém é uma ilha, a gente sente muita falta, né, do contato com o próximo. Mesmo às vezes eu atendo, a gente mantém a clínica aberta, tu continua atendendo os pacientes, mas eu não posso mais dar beijo, eu não posso mais dar abraço. Quem é meu paciente sabe que eu sou super carinhosa, eu gosto, sabe, de abraçar, de cumprimentar, de dar mão, e isso tem feito falta para mim e tá fazendo falta para todo mundo. Então, eu acho que essa pandemia também é um momento para a gente refletir sobre as coisas que são importantes para a vida de cada um, né? E como que a gente deve melhorar como ser humano, assim. Acho que isso é importante. É verdade. Estamos aprendendo muito. A cada dia mais, né? E tem várias perguntas sobre o uso de metotrexato. O que tu pode comentar sobre isso? O metotrexato, até 20 miligramas por semana, não é considerado, no caso do Covid-19, risco. Então, se você está usando o teu metotrexato até 20 miligramas por semana, ele não é risco aumentado, não te torna um paciente imunossuprimido. Ah, mas eu uso 25 miligramas. Mas também depende um pouco do teu peso, né? Então, o ideal é que tu converse com o teu médico. O que não precisa, gente, é começar uma histeria de suspensão de medicação. Por quê? Porque a gente sabe que a psoríase é uma doença imunológica muito inteligente. Ela descobre, quando a gente tira uma medicação, que aquela via é uma via de bloqueio. E às vezes ela faz vias adicionais imunológicas. Então, às vezes, quando tu volta a dar a mesma medicação para o paciente, essa medicação não funciona adequadamente ou não funciona como funcionava antes. Então, isso a gente fala de poupar medicamento. Vamos poupar os medicamentos. Se você está bem, está usando, conversa com o teu médico para ver a necessidade de baixar a dose ou não. Porque, de novo, vai depender do quadro, do perfil do paciente, do peso do paciente, do sexo do paciente, de várias situações. Mas até 20 miligramas por semana, o metotrexato pode ser mantido e não é risco aumentado para a Covid-19, até onde a gente sabe hoje. Creio que é uma questão muito interessante que tu está falando, porque nós temos, inclusive, alguns seguidores nossos que falaram que suspenderam por decisão própria a medicação. Então, isso nunca. A pessoa vá, converse com seu médico, procure seu médico. Exato. Veja assim, o que é melhor. Vamos imaginar, gente, quando a gente trata qualquer doença crônica, eu vou falar de psoríase, porque o que a gente está falando aqui é uma doença que eu sou apaixonada, né, por ajudar os pacientes com ela. Quando a gente decide ter um médico e a gente vai seguir a orientação desse médico, a gente tem que imaginar que a gente está junto no mesmo barco.
Eu fico muito triste quando os meus pacientes pioram. Eu fico muito triste quando eu recebo um paciente ruim aqui na clínica numa primeira consulta. Eu me comprometo a melhorar a vida desse paciente. Eu brinco, né? Eu não sou milagreira, né? As coisas levam tempo, muitas vezes. Mas existe um grau de comprometimento da gente. A gente se importa com vocês. Então, converse com o teu médico. Não tome decisões sozinho. Não é necessário e não é sábio. Porque o teu médico, ele sabe do teu caso. Ah, mas a minha vizinha, o meu amigo foi suspenso. Pois é, mas ela tem um caso específico, né? Cada pessoa tem uma história de vida, uma história de saúde e uma história de doença. Então, a gente tem que respeitar isso. Não tome decisões sozinhos, mesmo. Conversa com o teu médico. Mesmo nós, médicos, a gente, quando é paciente, a gente respeita o que o colega fala, o que o médico fala. E muitas vezes a gente leva casos dos nossos pacientes para discutir com outros colegas, porque a gente às vezes não tem certeza ou confiança de tudo que está se imaginando. Então, sozinhos vocês também não vão ter, até porque não tem informação, não são médicos. Então, eu sugiro, tenham calma. Cada vez mais essa pandemia está se desenrolando. Eu espero que vocês estejam menos ansiosos e estressados, porque a gente está percebendo que talvez os números, a gente tenha baixado a curva, os números não sejam exatamente o que seriam, tomara. Então, não tem motivo para os pacientes hoje que estão em tratamento para psoríase se desesperarem e suspenderem medicação sem conversar com o seu médico. Então, isso é bem importante. Tem duas pessoas que perguntaram, disseram que a psoríase agravou. O que utilizar no couro cabeludo? Eu sei que sem um diagnóstico, sem tu conhecer os pacientes, é um pouco ruim e até difícil tu dizeres qual a medicação, mas se houver alguma diretriz geral assim que possa ser dada. Então, assim, a psoríase, especialmente para quem está muito estressado agora, minha gente, vai piorar provavelmente. Por quê? Porque o estresse piora a psoríase. Por isso que é mais um motivo da gente tentar controlar a ansiedade e o estresse nesse momento, porque toda a sociedade está sem saber como as coisas vão se desenrolar, existe muita ansiedade no ar. Eu, inclusive, conversei com um colega psiquiatra muito interessante, ele me disse que uma das orientações, é que tu veja um noticiário por dia e não fique o tempo todo olhando na internet noticiário, não fique trocando de um canal para outro na televisão, quem está mais em casa ou em home office ou mesmo em quarentena, porque isso só aumenta o grau de ansiedade, não te traz nenhuma nova notícia que seja tão impactante. De qualquer forma, só piora, né, o nosso estresse. Então, realmente, quem tem psoríase agora pode piorar a psoríase. E se tu tem uma psoríase no couro cabeludo e o teu médico já te prescreveu algum tópico, algum remédio de passar, talvez seja o momento que você possa usar esse remédio que o teu médico te deu e aplicar no couro cabeludo na área onde tu tá com lesões piores. Também vai acontecer, nesse momento, de pacientes que tinham uma psoríase leve se tornarem pacientes com psoríase moderada e talvez nesse momento não precisar usar remédio de tomar para psoríase. Então, por isso a importância da gente ir no nosso médico para conversar com ele. Existe um medicamento chamado leflunomida? Leflunomida. É uma medicação usada para artrites, de uma forma geral. E ele tem alguma relação? A pessoa deve... Enfim, creio que é a mesma orientação. Nossa. Então, exato. Existem algumas recomendações que a gente está seguindo agora. Então, assim, só para vocês entenderem, que às vezes a pessoa pensa assim, ai, poxa vida, mas não disse se é para suspender ou não é, etc. Sabe por quê? Porque a gente está recebendo algumas recomendações em que eles colocam assim, ó, idade do paciente, sexo, tempo de doença, vários quesitos, que é um organograma, qual medicação está usando para lá no final dizer, você deve diminuir dose por causa do Covid, você deve aumentar a dose. Tem até alguns artigos que a gente está recebendo que vê até quanto de Covid que tem na cidade. Porque é o seguinte, uma coisa é você tá num centro em que tem um monte de casos, faz de conta, sei lá, no teu bairro. Tu teve um familiar doente. Outra coisa é tu tá numa cidade em que até agora não teve nenhum caso. Então, assim como os governantes estão usando esses dados para definir ou não se vai haver abertura de comércio, por exemplo, os médicos também estão usando esses dados, que são dados epidemiológicos, para a gente definir se vai ou não, em pacientes específicos, tirar ou aumentar a dose ou iniciar tratamento, inclusive. Tem várias pessoas novamente perguntando se a psoríase se encaixa no grupo de risco da Covid. Não, minha gente. A doutora não, vai novamente, mas a gente vai ter essa pergunta até o final da live. Não tem problema. Ó, você tem psoríase. Depois as pessoas assistam novamente para também que a gente possa abordar outros temas, né? Mas de qualquer maneira,
E daí eu vou fazer mais uma pergunta, doutora Jaqueline, que a gente Diga. esqueceu. Está falando de psoríase e artrite psoriásica. É a mesma questão? Entra na mesma. Artrite psoriásica e psoríase são espectros da mesma doença. Uma está inflamando a pele, a outra está inflamando a articulação. Então, a gente tem que pensar nas duas como se fosse a mesma doença, mas que está atacando situações diferentes. Existe, inclusive, uma ideia que eu super concordo, que a gente chama de doença psoriásica. Que aí mostra o quanto ela é sistêmica, né? Então, as mesmas recomendações para artrite são recomendações para psoríase de uma forma geral, como eu estou dizendo aqui, né? De novo, é importante falar com o seu médico. Gente, o mais importante, psoríase não é fator aumentado para Covid-19. Não é. Ah, mas eu tenho uma psoríase grave. Não é. Ah, mas eu uso um biológico. Não é. Ah, mas eu uso citretina. Não é também, tá? Ah, mas eu uso metotrexato. Até 20 miligramas, não é. Então, se você tem psoríase e está usando medicação para psoríase ou não está, você não é risco aumentado para Covid-19. O que vai acontecer na tua vida se tu ficar muito estressado, vai piorar a tua psoríase, porque muitos pacientes a psoríase piora com estresse. Não parem suas medicações. Por favor, não parem sem conversar com o teu médico. A medicina, ela é individualizada. Porque senão, talvez não precisasse do médico, né? Então, é importante vocês terem essa ideia. A medicina, ela é individualizada. Cada paciente é um paciente. De uma forma geral, não pare o seu tratamento, a menos que o teu médico mande. Senão, não pare. Porque você deve seguir se tratando. A psoríase é uma doença que tem vários outros riscos acumulados, né? Então, aumento do risco de infarto, aumento do risco de diabetes, aumento do risco de AVC. Não tem por que você parar a tua medicação, a menos que você seja orientado a isso. Uma pergunta que entrou agora, doutora Jaqueline. Se artrite psoriásica e artrite reumatoide são correlacionadas? Não. Artrite reumatoide é uma doença e artrite psoriásica é outra doença. São doenças diferentes. Às vezes, a artrite psoriásica, ela imita uma artrite reumatoide inicial, né? Mas um colega reumatologista sabe diferenciar. Alguns exames também podem ajudar a diferenciar, mas são doenças diferentes. Pessoal, tem entrado agora algumas perguntas e alguns comentários de que as pessoas estão mais estressadas e a psoríase está vindo mais à tona. Eu vou comentar, eu não tenho psoríase, eu sou jornalista, trabalho, meu nome é Ana Paula Dixon, aliás, me esqueci de apresentar hoje. É que já tô tão acostumada, já acho que é a quarta. Sim. Já achei que todo mundo me conhecesse, mas não. Eu vou dizer que eu também estou ansiosa, eu também estou nervosa. Na realidade, eu até estava bem até a semana passada, depois senti que comecei a ficar mais estressada, porque a gente não entende qual é o início, qual é o fim disso. Exato. Então, é uma série de questões, são as relações sociais, é o trabalho, são questões econômicas. Então, todos nós estamos no mesmo barco, essa é a verdade. Então, a doutora Jaqueline pode nos indicar o que a nossa psicóloga também já comentou, que a gente tem que tentar manter a calma. É difícil? É difícil. Mas vamos ver formas para isso. Eu também estou procurando. Todos nós. Aposto que a doutora Jaqueline igual. Exato! Gente, eu ia até comentar isso assim. Desde que começou a pandemia, no início, para mim, assim, particularmente, foi muito ansiogênico também, porque eu tenho um monte de paciente grave, eu tava super preocupada com os meus pacientes, preocupada com a minha clínica, no sentido assim, eu tenho funcionários, né? Eu tenho obrigações financeiras com eles, emocionais, é lógico, e também preocupada. Fecho, não fecho. Na minha cidade, o prefeito solicitou que os consultórios se mantivessem abertos, então a gente manteve aberto esse tempo todo, mas todos os dias, conversando com a equipe e conversando com os órgãos competentes, se a gente manteria aberto, se não manteria, todo mundo muito estressado. Eu, Jaqueline, super chateada, deprimida, ansiosa. Por quê? Porque tá tudo fechado, porque eu morro de pena das pessoas que têm comércio pequeno, que tem restaurante pequeno, sabe? Eu fiquei muito impactada, assim, emocionalmente falando, com toda a minha cidade fechada. Fiquei muito triste de ver os pacientes mais idosos, a gente orientou que não viessem na clínica. Então, eu trabalhei menos, isso que eu tava trabalhando, veja bem. Mas eu tenho um ritmo muito louco, eu tô sempre correndo, tô sempre viajando, e todas as viagens foram suspensas por causa do Covid-19. Enfim, várias coisas da minha vida particular mudaram por causa do Covid-19 e eu fiquei muito triste. Como que eu, Jaqueline, pessoa,
consegui melhorar um pouco, assim, focando em outras coisas. Então, eu não vejo mais noticiário, eu vejo um por dia. Eu não fico. Antes eu ficava, sabe, gente, trocando de noticiário da, sei lá, Globo News para não sei o quê, para CNN, para Jornal Nacional. Só me trazia sofrimento. Porque, de qualquer forma, eu não ia resolver nada, né? Tava aparecendo no Jornal Nacional. Eu comecei a fazer coisas que eu gostava e que eu não tinha mais tempo. Tinha esquecido, enfim. Então, eu comecei a fazer coisa... A horta eu adoro. Quem vê meu Instagram vê que eu tô sempre mexendo com horta, com flor. Eu comecei a mexer mais nisso. Quer dizer, o tempo que eu tinha livre, que não era de costume, porque eu tava trabalhando, né? Eu tava viajando. Eu comecei a organizar foto. É uma coisa que eu super sugiro. Porque a gente junta um monte de foto no celular, no Instagram, nas redes sociais e não imprime, né? Não organiza um álbum. Então, eu sugiro fazer uma coisa diferente, sabe? Lembrar de bons momentos. Fazer carta para pessoa que a gente gosta. Nesse tempo de rede social, a gente só manda o WhatsApp. Às vezes só meme ou só um trocinho que tu encaminha de um para o outro lá, uma frase bonita. Quem sabe escrever uma carta para quem tu ama? Guarda essa carta e quando tu encontrar essa pessoa ao vivo, eu tô louca de saudades dos meus pais, não tô podendo vê-los. Porque como eu atendo, né? Eu acabo também, eu trabalho no hospital, então eu tenho muito medo de sem necessidade de passar. Então eu fico assim, casa, trabalho, casa. Ponto. Então, Jaqueline, pessoa, fiquei muito impactada com isso também. E sempre tem como a gente tentar diminuir o nosso grau de estresse. Tá todo mundo aprendendo, gente. Nós médicos. Tá todo mundo está aprendendo junto com isso. Eu concordo contigo. Eu, embora seja jornalista, acho que a gente não tem que se basear no que a gente recebe do WhatsApp, sim, da imprensa, porque vai ter uma fonte, enfim, tem todo um cuidado maior com a informação. Eu mesma, particularmente, também não estou mais no início, igual a ti. No início, estava ligando em todas as redes, todas as televisões, e eu vi que aquilo estava me deixando cada dia mais ansiosa. Então, vamos assistir a um telejornal à noite, assim, algo. Não ficar naquela ânsia da informação, porque causa mais estresse ainda, né? Exato. E falando direto sobre as formas de prevenção, né, ou pelo menos de mitigar que a gente tenha a Covid, o tema de uso de máscaras, o álcool gel. Porque o álcool gel, para quem tem psoríase, ele causa... Ele pode machucar, ele pode causar algum problema extra à pele, às pessoas, então, à doença. Quem tem lesões nas mãos e tem fissura nas mãos, vai doer muito usar álcool gel. O que eu sugiro? Gente, olha só. Álcool gel e lavar as mãos vai funcionar igual. Então, quem tem psoríase e fissura nas mãos, quem tem sabe, porque dói. Lava as mãos ao invés de usar álcool gel. A menos que, ponto, esteja num lugar... Até no supermercado hoje em dia tem lá, junto dos hortifruti granjeiros, é lei. Tem que ter um lugar para lavar as mãos, tá? Então, mesmo que tu vá no supermercado, pode lavar as mãos lá. Você não usar álcool gel na pior das hipóteses. Aí tenta usar algum produto, tipo um band-aid, para tapar as fissuras, porque dói muito. O álcool gel vai ressecar mais a pele. Então, gente, é muito importante hidratar a pele. Usar o hidratante de mãos que tu quiser. Vai na farmácia, assim, ó. Só para explicar uma coisa para vocês, que às vezes as pessoas ficam chateadas. Mas não dá um nome de nada, né? Médico não pode fazer propaganda. Então, dizer, compra tal marca, tá, gente? Ou compra tal produto que é ótimo. A gente não pode fazer isso. Então, é por isso que eu não tô dizendo, vai no mercado e compra tal protetor de mãos. Se tu vier no meu consultório, tu for no teu médico vai ter para escrever. É assim que a gente pode fazer. É uma questão do Conselho Regional de Medicina, tá? Federal de Medicina. Então, isso é só para vocês não ficarem tristes. Doutora, não deu nenhuma dica boa, um creme bom. Não posso. O que eu posso te dizer é que na farmácia tem um monte de creme de mãos e qualquer um daqueles ali vai ser o suficiente para você usar para hidratar a tua mão, mesmo que tu não tenha psoríase nas mãos, certo? Então, o ideal é lavar. Se tu não pode lavar, que tu vai usar álcool gel. Tá, mas não vamos esquecer, se a pessoa estiver na rua e não houver uma forma de lavar, que ela pelo menos utilize o álcool gel para preveni-la, né? Aí é importantíssimo usar o álcool gel. Outra coisa interessante, máscara. Gente, a máscara serve para eu não te passar doença, fazendo de conta que eu possa ter, né? Posso ser assintomática. E serve para você não me passar doença. Por que eu tô falando isso? Porque você não deve tocar essa área da máscara, a área externa. A máscara deve ser colocada e a gente deve tirar ela pelo elástico, não ficar tocando na máscara. E guardar num saquinho, vai ter que guardar pelo elástico, entendeu? Depois puxa pelo elástico e só toca no elástico. Nem na parte externa
nem na parte interna da máscara a gente deve tocar. Isso é bem importante, focar, porque não é só pôr a máscara, não. A máscara, essas de uso hospitalar, não é N95, aquela que parece um biquinho. Não, aquelas comuns, assim, hospitalar, duram de 2 a 4 horas. A de pano, uma média de 2 a 3 horas. Por que isso é importante? Porque se você vai sair para trabalhar e vai voltar de tarde, enfim, vai ficar muito tempo fora por algum motivo, talvez você tenha que ter mais de uma máscara e trocar. Máscara de pano se lava com água e sabão. O sabão, ele destrói a parte de fora do Covid-19, que é uma parte de gordura. Vamos imaginar que é como se fosse uma coisa gordinha, assim, tipo, sei lá, um prato mais com gordura. E a gente não limpa com sabão e fica bem sem gordura, o Covid-19 ele é destruído por isso, porque tira a capinha por fora dele, que é de gordura. Então, se você lavar a tua mão ou lavar a máscara com água e sabão, água e sabonete, água e detergente, é o suficiente. Mas tu tem que esfregar, tá? Não é só pôr ali, dar uma molhadinha. Não, tem que dar uma esfregadinha. E essas hospitalares mais simples, que até eu tenho duas, assim, estou te perguntando, porque eu tenho utilizado elas mais do que 2 horas. Dá para lavá-las também ou não? Não. De 2 a 4 horas em lixo. E outra coisa, a máscara, quando a gente põe no lixo, é no lixo do banheiro, tá, gente? Não é no lixo seco, é no lixo do banheiro, porque ele tem que ser incinerado. Muito bem. E sobre o que existe hoje, que estão tratando como a cloroquina, tens algo a acrescentar, fora que a gente sabe que está tudo em pesquisa, que estão analisando, que tem suas contraindicações? O que tu pode falar sobre ela? Então, aqui, a cloroquina, a gente vai, eu acredito, tá? Mas isso eu tô falando assim, a minha opinião. A gente vai descobrir em breve que ela não funciona tão bem, que tem outra medicação, mais de uma, inclusive, que tá nos estudos, estão tendo um resultado muito superior. A cloroquina, gente, tem risco de aumentar uma situação do coração e a pessoa infartar e morrer. Não Fora que... é. Pessoal, peraí que a doutora Jaqueline falhou aqui Falhou. Voltou. Voltou. A gente tá com problema de internet também no meio desse... Sim, mais isso. Hoje vim para o meu escritório, que não tinha ninguém, porque na minha casa não tinha internet. Então faz parte, tem que ter paciência com tudo. Gente, olha só. A cloroquina, ela pode dar um problema no coração, inclusive a pessoa morrer. Eu não vou nem falar do risco ocular, porque o risco ocular, ele vai ser com um uso um pouquinho mais continuado. Mas agudamente, ele pode dar um problema no coração. Então, não é uma medicação que vai se usar sem acompanhamento médico. O dermatologista prescreve muito hidroxicloroquina, porque algumas doenças a gente trata com hidroxicloroquina. E a gente pede sempre vários exames antes, tá? A gente vai descobrir que outras medicações vão ser muito boas para o Covid-19 e eu tenho muita fé que em breve isso tudo vai passar. Mas agora eu tô vendo aqui o pessoal falando de pomada, seus safadinhos trocando receita, né? Sim, tem um grupo do WhatsApp que se criou através das nossas lives. Vocês acham que eu não tô vendo, né? Ó, presta bem atenção. Você que tá usando corticoide, clobetasol, betametasona, mometasona, o troque, que é tricomum, o pessoal usa bastante. Enfim, vários desses são corticoide. Você que está usando corticoide em creme numa grande superfície corporal, o que significa isso? Sabe aquela pomadinha de 20 gramas? Que é igual a da pasta de dente. É o mesmo tamanho. Aquilo tem que durar mais de 1 mês e meio. Se tá te durando menos de 1 mês e meio, você não está usando certo. E aí tem um perigo. Porque quem usa corticoide em alta dose, tanto de tomar quanto de passar, tem risco aumentado para Covid. Porque esse é o imunossupressor. A gente não costuma falar porque a gente não prescreve corticoide oral para quem tem psoríase. E a gente, os dermatologistas, não orientam a usar em grande área de superfície, exatamente por vários riscos além de Covid. Vários riscos super graves. Então você, seu safadinho, sua safadinha, que está usando em grande área de superfície, está tomando banho de pomada de corticoide, você sim pode ter risco aumentado de Covid, tá? Isso é bem importante ficar claro. Porque o pessoal fica trocando conversa, né? Nas redes sociais, e é uma pomada que a gente compra sem precisar de receita, achando que não tem risco porque é só uma pomada. E tem muito, muito risco. Tá bom? O que tu indica aos teus pacientes, doutora Jaqueline, assim, que tem feito essa utilização? Não, o corticoide tópico de passar é no máximo uma quantidade que cabe aqui, ó, nessa pontinha aqui do dedo, 2 por dia.
É muito pouco. Gente, olha só. Se a pessoa precisa mais que isso, é porque ela tem que usar remédio de tomar para psoríase. Vocês entendem essa questão? Então, se eu preciso usar muita pomada, é porque eu não devo usar pomada. É porque eu tenho que estar usando remédio de tomar. Entenderam? É essa a questão. Tem alguém perguntando muito do Mira. O Mira é um, creio que é um O nome... Mira é o adalimumab, é um biológico, junto com os outros biológicos. A princípio, não aumenta risco de Covid-19. A gente ainda não tem dado para poder garantir alguma coisa. Então, a gente orienta manter o tratamento conversando com o seu médico. O que não pode é o paciente parar por si só o tratamento. Porque o que vai acontecer? A gente vai ter um boom de pacientes super grave com psoríase daqui a pouco, se eles ficarem parando os tratamentos, e que não vão responder a diversos tratamentos. E aí sim vai ser um pepino. Entende? O mesmo nos injetáveis, como está perguntando a Kátia agora, por exemplo. E quem usa injetável? Kátia, qual remédio que tu usa? Ah, o corticoide. Tu não usa injetável? Vamos ver o que a Kátia responde. Vamos ver. Kátia. Doutora Jaqueline. Doutora Flávia Reginato, que bom que tu tá aí. Um beijo. Agora que eu fui ler a perguntinha da Flávia, eu vi. Vários elogios aqui, Tia. E os corticoides inalatórios? Corticoide inalatório, normalmente, dependendo da dose, que é aquele que coloca no nariz para quem tem asma, tá, pessoal? Daí agora não é a ver com psoríase, só para o pessoal não ficar preocupado. Ah, eu tenho psoríase, não uso isso. Não é para quem tem psoríase. A Yumi tá perguntando para outra doença. Dependendo da dose, não tem risco também. Dependendo da dose, tem. Aí, gente, corticoide é uma questão de dose, vocês entendem? Tanto inalatório, quanto de passar e quanto de tomar. Por isso que eu foco muito, eu brinco com os meus colegas médicos que eu queria que o corticoide resolvesse Covid, que era para o governo ter colocado receita controlada, sabe? Porque eu recebo cada paciente super grave, paciente com estria por uso de corticoide, paciente com diabetes por uso de corticoide, tudo porque usou sem acompanhamento médico, usou porque alguém falou, comprou na farmácia. Então, por favor. Ah, mas a minha psoríase melhora, doutora. Quando eu uso corticoide, melhora. Só que quando tu parar, ela vai piorar muito. E o corticoide traz muito risco, inclusive de morte. Eu já assisti algumas explanações suas e tu sempre falas nessa questão do corticoide, né? Porque eu imagino que ele seja meio milagroso na hora, mas que depois vem um rebote muito pior. Horroroso. Sabe o que o corticoide faz, gente? O corticoide ensina o teu corpo a fazer uma psoríase pior. Tu só descobre isso quando tu para de usar. Porque daí, quando tu para de usar, ele faz umas vias inflamatórias e vuf. Eu tenho pacientes graves que eu precisei internar por causa de psoríase grave e por uso de corticoide. Então, por favor, ouçam o que eu tô falando, tá? Não usem corticoide de tomar, de injetar quem tem psoríase, não pode. E se for passar, o máximo, o equivalente que cabe aqui, ó. Tipo numa pasta de dente, sabe quando a gente põe pasta de dente na escova? Aquilo ali que tu pode usar de corticoide por dia. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma psoríase plantar em toda a sola do pé, ela não pode ficar passando... Não. E bem como em outras áreas, logicamente. Exato. Claro que assim, ó, mas o meu médico me prescreveu. Sim, o teu médico pode ter te prescrito por um período, entende? Não é uma coisa que vai usar a vida toda. Não, talvez ele te prescreveu por alguns dias. Aí, de novo, paciente por paciente, tá? Mas de uma forma geral, não. Daí a questão da pessoa ir a seu médico, procurar, ver um tratamento, ver um especialista que entenda de psoríase, isso é outra questão que nós já comentamos algumas vezes também, né, doutora Jaqueline? Nem todos os dermatologistas entendem efetivamente da doença, né? Porque é uma doença bem... Assim, ó, o que acontece, gente? Para vocês entenderem, a dermatologia é uma área muito grande. Então, tem colegas que se especializam só em cabelo, por exemplo. Tem colegas que se especializam só em estética. Tem colegas que especializam em doenças de criança, que é uma área diferente. Doença de unha, enfim. Existem colegas que são mais especializados em psoríase. Todo dermatologista, se for membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, isso é bem importante, ó. Para você saber se o teu médico ou se o médico que se diz dermatologista, ele é mesmo dermatologista, eu vou dar uma dica para vocês. De qualquer especialidade, tá? Vai no site do Conselho Regional de Medicina do teu estado, coloca no Google, que lá tem uma área médicos ativos, ou procure seu médico. Põe o nome do médico ali. Quando tu colocar, vai aparecer. Às vezes só, tipo assim, se for eu, tá? Só Jaqueline Barbosa já vai aparecer meu nome completo lá. Ou põe o CRM, o número dele. Vai aparecer que ele é médico e do lado tem que ter especialidade. Se não tiver especialidade, talvez ele não seja especialista. Isso é importante. Mas todo dermatologista tem
está na SBD, na Sociedade Brasileira de Dermatologia? Tem que ser Não. Por isso que eu tô mandando no site do Cremers, no caso do Rio Grande do Sul. Porque lá é obrigatório tá. Entenderam, gente? Então, no site do Conselho Regional do teu estado, é obrigatório o médico, quando ele tem uma especialidade, ele informar. Isso a gente informa através de um documento, é super sério, tá? Informar para o conselho. É obrigação do médico, é obrigado. Então, se não tá lá escrito, muito provavelmente o teu médico não seja o que ele tá dizendo que ele é. E, infelizmente, tá vendo coisas assim. E aí, eu sei porque eu recebo depois os pacientes mal manejados. Você quer saber, mas eu preciso de um médico que trate psoríase, de um dermatologista especialista em psoríase na minha região. Pergunta para a Psoríase Brasil. Eles têm vários colegas que eles podem me indicar. Doutora Jaqueline, a senhora segue atendendo ao ambulatório, sendo responsável pelo ambulatório de psoríase aí da região. Sim. E como é que está a questão? Vocês estão com um atendimento normal? Como é que está? Assim, o atendimento foi reduzido, mas a gente continua atendendo. Só não o número que a gente atendia antes, né? Porque não pode ter muita gente esperando e tal. Mas a gente continua atendendo, mas um atendimento reduzido. Mas eu ainda sou a responsável. Desculpe? Abrange mais de 17 cidades, né? Exato. Todo o Vale do Taquari. Desculpa, perdão, gente. O Vale do Rio Pardo, o Vale do Jacuí agora também. Então, se você mora em algumas dessas regiões, você pode pedir encaminhamento no teu posto de saúde. Eu vou amar te atender, de verdade. E pedir encaminhamento e pode ser atendido por mim ali no CISVALE, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo. Tô com o Taquari na cabeça. CISVALE. E outra pergunta que entraram algumas perguntas. Para hidratar, a pessoa pode daqui a pouco utilizar aquele óleo de coco ou óleo de amêndoa? Gente, os óleos, né? O de coco, de amêndoa, enfim, qualquer um, até o de oliva, não importa, tá? Esses óleos, eles criam uma película, mas eles não têm a capacidade de entregar para a pele água. Então, o ideal é a gente usar hidratante. Qual, doutora? Não posso dizer nome, mas ó, você vai na farmácia e vai comprar um hidratante corporal sem cheiro. E tem que estar lá que ele é umectante, que ele vai ter ceramida, ele vai ter um pouquinho de ureia. Um hidratante. Tem várias marcas famosas, assim, que tem custo baixo. Quando eu digo baixo, é 10, 15, 18 reais. Que tu compra um pote de 200 ml, que é bastante. É o equivalente a um pote de shampoo grande. E você vai usar e vai ser adequado. Não é talvez o melhor, mas te ajuda muito. E tem um custo baixo. Então, isso é importante, que às vezes as pessoas acham, mas eu tenho que manipular porque é tudo caro. Não, tem produto ótimo de 18, 20 reais de marca conhecida. Então, o importante é tu ir lá e ver um para pele extra seca. Já vai ser o suficiente. Mas tem que hidratar todos os dias, tá? Quem tem psoríase tem que hidratar todo dia, porque pequenos traumatismos na pele que às vezes a gente nem enxerga podem fazer lesão de psoríase. Não é à toa que psoríase é comum no cotovelo, no joelho, no pé, no couro cabeludo, que a gente está sempre coçando, passando escova. E a questão do perfume nesses hidratantes tem alguma interferência? Alguns sempre mais perfumados, assim, né? Outros eu sugiro, quem tem doença de pele, seja psoríase, seja dermatite, use sem perfume. Porque às vezes o perfume pode dar alergia nesses pacientes, porque ele não tem a pele toda fechadinha, sabe? Doutora Jaqueline, conte uma coisa, como é que tá o panorama da Covid aí na sua região? Eu confesso que eu não tô bem, assim, por dentro, mas aqui em Santa Cruz eu acho que nós tivemos um caso que já curou, é um homem, ele já tá curado. Tem acho que 2 casos internados no hospital, se eu não me engano. Desculpa? Paciente teu não tem nenhum que Não, nenhum, graças a Deus. E eles sabem que eles têm que me ligar para me contar se tiverem. Então, se alguém tá me ouvindo aí, ó, xixi. Não, mas meus pacientes nenhum tem. Eu tenho bastante paciente de todos os lugares do estado do Rio Grande do Sul, até de sul de Santa Catarina eu tenho paciente. Nenhum tá com Covid-19, graças a Deus. Tem um rapaz aqui, o Luiz Isidro, tá perguntando qual é o teu Instagram. É Clínica Jaqueline com I no final, tá, gente? Ó, eu vou colocar aqui, ó. Jaqueline Barbosa. O Instagram da doutora Jaqueline, então, é Clínica Jaqueline Barbosa. Jaqueline Barbosa. Doutora Jaqueline, o que mais que tu podes nos falar, assim, dos cuidados específicos a esses pacientes, que hoje a nossa live é totalmente dedicada aos pacientes com psoríase, artrite psoriásica. O que tu crês, assim, que as pessoas devam... O que tu está indicando para os teus pacientes para que, enfim, se
né, se cuidem mais. Isso. A questão dos medicamentos, os imunobiológicos, que vários perguntam, inclusive tem um aqui da semana passada, que disse que o seu médico tinha dito para ele parar de utilizar. Não sei. Ó, como eu disse, vai depender de cada paciente. Não é para você parar sozinho, a menos que o teu médico mande. Vou dar um exemplo. Eu, Jaqueline, eu tenho um monte de paciente usando biológico. Eu suspendi. Sabe por que eu suspendi? Porque ele é um senhor de 85 anos, acho que 82, se ele estiver vendo, ficar bravo comigo. 82 anos, que tem doença do coração, que tem doença do pulmão, e ele mora num sítio, e ele só vem para a cidade, só viria para a cidade para fazer a infusão da medicação dele. E ele tá muito bem. Então, no caso dele, se ele pegar a Covid, vai ser muito grave, porque ele tem várias outras doenças. Especificamente nesse paciente eu suspendi, porque ele tem muito risco. Todos os outros eu mantive. Então, gente, o que é importante? É tu fazer o que o teu médico, é teu companheiro, ele é quem divide essa parte da tua vida contigo. O teu médico se preocupa contigo. A gente vai dormir pensando nos pacientes, a gente fica preocupado quando os pacientes não estão bem. Então, assim, confia no teu médico. A relação médico-paciente é uma relação de confiança. Confia no teu médico. Se tu tá com dúvida, pergunta para ele. O que você não deve fazer é fazer uma coisa sozinho. Suspender sozinho, aumentar a dose sozinho, começar a usar o remédio do coleguinha, eu brinco, né? O vizinho tá tomando, quero tomar também, ou toma também, depois vem contar. Não façam isso, porque isso traz mais risco para vocês. Então, de novo, se você tá usando metotrexato até 20 miligramas, ciclosporina, acitretina, ciclosporina não, gente, desculpa, ciclosporina é mais imunossupressora. Então, vamos de novo. Metotrexato, acitretina, qualquer biológico, Stelara, Cosentyx, Humira, Trenfia, Skyrizi, Taltz, qualquer um desses, que é adalimumab, ustekinumab, ixekizumab, secukinumab, guselkumab, risankizumab, etanercept, qualquer um desses, você deve manter o teu tratamento, a menos que o teu médico mande tu parar, tá bom? Então, não. Mas eu tenho maior risco de ter Covid? Não. Quem tem psoríase não tem maior risco de ter Covid, coisa nenhuma. Por enquanto, né? Talvez mude. Mas até hoje eu posso dizer que não. Tem risco quem tem diabetes, pressão alta, mais de 60 anos ou tem câncer. Fabi Maricotake, qual é a tua pergunta que tu estás pedindo aqui pra gente responder, por favor? Pode repeti-la, porque são muitas perguntas entrando e a gente às vezes não consegue acompanhá-las, né? E uma coisa que eu gostaria de pedir a todos, se vocês puderem dizer de onde estão falando, porque a gente está no levantamento dos nossos seguidores. A gente quer saber com quem a gente está se comunicando. Então, se vocês puderem nos dizer, numa palavra, estou em Porto Alegre, estou em Santa Cruz, estou em Salvador, estou em Manaus. Para nós é muito importante essa informação e a gente pode ter um trabalho mais continuado, tanto durante esse período quanto posteriormente. Deixa eu responder uma pergunta. Aqui, EDOG adestramento. Quem tem psoríase pode tomar remédio controlado para estresse? Pode. E às vezes deve. Porque se tu é muito estressado, e aí tem uma coisa, se tu é muito estressado, muito ansioso, muito irritado, porque, gente, mulheres, a gente fica estressado. Homem, às vezes, só fica mal-humorado. Isso também é sinal de depressão e de ansiedade. Não é igual homem e mulher, ou, enfim, dependendo da pessoa, vai ficar diferente. Às vezes, só mau humor crônico é sinal de estresse, de depressão ou ansiedade. Então, sim, quem tem psoríase pode, inclusive em alguns pacientes, deve tomar remédio para diminuir o estresse, para diminuir a tristeza ou para diminuir a ansiedade. Aí as pessoas falam, ai, doutora, mas eu não queria usar remédio a vida toda. Mas eu não tô falando que vai ser a vida toda. Vai ser por um período. A vida da gente melhora, a vida da gente muda, a gente começa a encarar as coisas diferente e aí você pode parar de tomar a tua medicação. Eu mesma prescrevo para muitos pacientes medicamentos controlados para ansiedade, para depressão e para estresse. Então, EDOG, adestramento, sim, pode. Inclusive deve. Deve, claro, se tu precisa, tu deve. Acabou, e deu. Alimentação tem influência para ter mais psoríase? Silmara Silso, não. Tu tem que ter uma alimentação saudável. Não tem nada que tu coma ou tu deixe de comer que vai piorar ou melhorar a tua psoríase. O que tu não pode fazer é fumar, aí piora muito a psoríase, e ser alcoólatra, beber grande quantidade. Aí vai piorar a tua psoríase. Mas tem que ter uma alimentação saudável. Comer fruta, verdura, legume, feijão, arroz, carne, enfim. Sim. Tem uma pessoa aqui perguntando, a Ana Cláudia,
se a máscara, como usar a máscara para quem tem psoríase no rosto. Tem uma outra pergunta também que a Daniela já fez, né, Daniela? Danielo perguntou algumas vezes o que utilizar para psoríase no rosto e no couro cabeludo. No rosto e no couro cabeludo. Ó, quem tem psoríase no rosto vai ter que usar máscara igual. Gente, esse momento é um momento que todo mundo vai ter que se proteger, mesmo sendo chato. Porque é chato ficar passando o tempo todo álcool gel, é chato usar máscara, é óbvio que é chato, tá? Não é legal, não é confortável. Mas a gente vai ter que usar igual. Então, assim, eu vi que teve uma moça que falou que a filha dela ficou com o rostinho vermelho. Tenta colocar uma máscara de pano de algodão, trocar mais a máscara, porque se ela vai ficando úmida, realmente vai macerando a pele. Então, às vezes, gente, se a pessoa conversa muito, tipo eu, a máscara dura 1 hora. Tem que trocar ela, bolas. Porque tu vai trocar quando ela tá úmida. Então, se a pessoa conversa muito, vai ter que trocar. Ah, mas eu baixo pra falar. Tá errado. É neste momento que tu tem que proteger, tua boca tá aberta, e tem que proteger os outros, porque por mais que a gente se controle, perdigotos, pequenas gotículas voam da boca da gente quando a gente fala. E o uso errado pode até ser mais perigoso, né, doutora Jaqueline? Claro, porque tu põe aqui a máscara, se tu toca na parte de fora, tu tá com Covid na tua mão. Eu vou fazer um vídeo e vou colocar no meu Instagram, me deem 2 dias, que amanhã é feriado, mostrando com a máscara, a gente vai colocar uma tinta e vai espirrar na máscara, fingindo que é alguém que espirrou próximo a você e grudou. Vou mostrar o quanto a gente se infecta se não usar máscara direito. Creio que isso é uma questão muito importante, porque a gente vê que tá... Inclusive, eu já utilizei e me dei conta que estava usando errado. Achei melhor até não usar do que usar naquele momento, porque não estava conseguindo. Porque a gente não tinha costume de usar. Isso é um costume que a gente vai ter, acho que vai pegar. Acho que é uma coisa que a gente vai seguir usando. Claro que não de forma tanto como a gente está usando agora, mas eu acho que a etiqueta respiratória vai mudar. Os japoneses fazem isso e eles têm menos infecções mesmo. É uma questão cultural mesmo. Eu ia comentar. Doutora Jaqueline, eu gostaria da gente dar um encaminhamento ao final. Pessoal, infelizmente, a gente não consegue responder a todas as perguntas, mas nós teremos outras lives. Vocês podem também nos encaminhar em inbox, que a gente tem feito um banco de perguntas para depois ter um banco de respostas. A gente vai produzir novas lives, mas a doutora Jaqueline vai dar um encaminhamento final para a gente não perder o vídeo, como a semana passada, que eu fiquei falando demais. E quando vi, o Instagram nos cortou. Mentira! É 1 hora? Sim. Tá. Eu posso responder uma perguntinha que perguntaram lá em cima? Deixa eu ver quem é. Por favor. É o Elias. Ele perguntou, eu tô aqui mexendo aqui, ó. Tô me achando agora, mexendo nas lives. O que fez... É porque eu gosto de responder essa pergunta, honestamente. O que fez a doutora escolher por essa área, por psoríase, né? Gente, sabe por quê? Porque eu adoro saber que o meu estudo, tudo que eu fiz a minha vida inteira, todo o tempo que eu estudei, tudo que eu me esforcei, tudo que eu li, pode mudar a vida de uma pessoa. E quem tem psoríase sabe. O que eu digo para os meus pacientes é o seguinte: eles chegam muito ruins, às vezes assim, eu brinco, desacorçoado, né? Super deprimidos, já foram em vários médicos, alguns, ou uma doença aguda grave. E eu digo, você vai ficar sem lesão de pele. Esse é meu plano para ti. Eu não faço milagre. O tratamento que eu faço aqui em Santa Cruz do Sul se faz no Brasil, se faz no exterior, tá nos consensos. Então, assim, não é uma coisa única, não é. Eu sigo tudo que tá no livro, nos consensos, nos artigos científicos, que é importante deixar isso bem claro, né? Para o pessoal não achar que é um tratamento só aqui, não é. Mas quando o paciente volta melhor, 75% melhor, 90% e depois 100% melhor, e a vida dele se transformou. E o mais louco, gente, quem é familiar de paciente com psoríase sabe o quanto é terrível tu ter um paciente com uma doença grave de psoríase, porque ele não quer sair de casa, porque ele não quer ir pra piscina, porque ele não quer ir pro parque. Então, saber que o meu estudo, o meu carinho, a minha vontade de ajudar, assim, gente de verdade, muda a vida da pessoa e da família, é algo inimaginável, assim, é que tu não consegue mensurar. E isso é o que me faz feliz, me faz ser uma dermatologista feliz. Eu creio que tem mais uma pergunta interessante. A gente já tem mais uns 5 minutinhos, tá? Mas a gente vai acabar hoje direito. Não, que perguntaram sobre se teus filhos vão ter obrigatoriamente psoríase. Como a gente sabe que é uma questão genética, qual a resposta para isso? Ó, se o pai e a mãe têm psoríase, o risco da criança ter psoríase é 41%. Se só o pai ou só a mãe tem psoríase, o risco é 14%. Claro, gente, são estudos, não quer dizer, não é uma coisa certeza absoluta, mas é um estudo que mostra isso. Mas assim, ó, tem psoríase quem tem genética,
E quem tem psoríase e quem tem via inflamatória. O que é isso? Se a pessoa tem uma vida mais tranquila, se a pessoa não é tão estressada, porque coisas estressantes iniciam e pioram a psoríase. Então, se você ensina o teu filho a ter uma vida mais tranquila, o que significa isso? Não é não frustrar, é ensinar ele a frustrar. É o contrário. Não pode, não pode. Deixar de castigo. Ele precisa frustrar, porque a vida é frustrante, a gente não consegue o que quer, né? Não adianta. Aí pode diminuir a chance do teu filho ter psoríase, mas não há remédio ainda que a gente dê ainda. Eu tenho muita esperança que em breve, nos próximos 10, 15 anos, a gente tenha medicação que impeça o desenvolvimento de psoríase, ainda a gente não tem, mas não é certeza coisa nenhuma que teu filho vai ter psoríase, tá? Se tu tem e tua esposa ou teu marido não tem, é 14% de chance. E a questão dos planos de saúde ainda não estão, né, englobando os imunobiológicos? Também ainda não. Ainda não. Estamos torcendo muito. Teve uma reunião agora do Ministério da Saúde, agora que eu digo faz uns 3 meses, eu acho, do Ministério da Saúde, com os planos de saúde, sobre isso. Nós temos muita esperança, que em breve, e quando eu digo em breve, no Brasil é 1 ano, né? Mas que dentro de 1 ano se libere pelo menos alguns biológicos, pelo menos para alguns pacientes, mas por enquanto não. A menos que você tenha artrite. Se você tem psoríase e artrite psoriásica, sim, o convênio já paga biológico. Querida, qual é o teu recado final para nós, né, encerrarmos essa noite de segunda-feira, nos prepararmos para amanhã que tem feriado, para todos os nossos seguidores? Pessoal, desculpa, gente, assim, não consegue responder a todas as questões, a gente tenta, mas assim como houve agora a live, nós faremos outras, então sigam nos encaminhando, podem encaminhar em inbox, como eu comentei, que a gente vai tentar responder a todas as perguntas. Gente, olha só, vai passar esse momento. Não se desesperem. A gente já está passando por isso. Vai passar. O importante é que a gente fique seguro e saudável. Lavem as mãos, usem álcool gel, vamos usar máscara adequadamente. Eu prometo, eu vou postar um vídeo quarta-feira sobre isso no meu Instagram. Tudo vai melhorar e assim, se você tem psoríase se você tem psoríase ou tem um familiar que tem psoríase em grande área de superfície corporal ou uma psoríase que detona a vida, na mama, na genitália, em todo o couro cabeludo, na mão ou no pé, você deve usar remédio de tomar para psoríase. Então isso é importante. Vai no teu médico e conversa com ele. Diga o quanto, se for o caso, o quanto tu tá chateado. Existe um questionário que a gente pode colocar em laudos, mostrando o quanto aquela psoríase impacta e incomoda na vida do paciente. Procura ajuda, tá? Que não só eu tenho vários colegas que adoram ajudar pacientes com psoríase, porque sabe que a gente pode melhorar a vida desse paciente. E aí, sabe o que vai acontecer? A psoríase vai ser um pedacinho da tua vida, quase nada. Eu brinco que é quando eles vêm me ver a cada 3 meses. E aí não querem nem me mostrar o corpo que não tem nenhuma lesão, tá? Não desistam. Tô pensando numa sugestão, doutora Jaqueline. Vocês poderiam criar, enquanto médicos, um grupo de especialistas em psoríase pra gente divulgar também, né? A gente tem. A gente tem só... Sim, a gente tem um grupo, só a gente está vendo a questão jurídica em relação ao Conselho Regional e à sociedade, né? Para fazer, mas existe um grupo. Então, assim, dependendo de onde tu mora, pergunta para a Psoríase Brasil ou pode perguntar no meu Instagram, que eu posso te indicar um colega na região onde tu mora. Tem vários colegas excelentes no Brasil inteiro. E se você mora aqui pertinho, vai ser um prazer te atender, tá? Tanto pelo SUS quanto aqui no consultório, não importa. O tratamento é igual, né? O carinho é igual, a dança é igual. Querida, muitíssimo obrigada novamente por participar dessa live, por nos auxiliar, por auxiliar os pacientes. Sabes que tu é uma grande parceira nossa. Sim. E teremos outras oportunidades, né, para tu estares aqui conosco. Uma boa noite. Que a gente Obrigada, boa noite. Todos, pessoal, amanhã é feriado, fiquem em casa, não vão ser enlouquecidos pela rua. Tomem todos os cuidados que a gente precisa agora. E muita paciência para todos nós. Isso. Gente, um beijo. Fiquem com Deus, tá? Obrigada. Obrigada, querida. Tchau. Tchau.